de mim já me prendia. Quem pode me salvar e levar de volta pro meu lar? A escolher o melhor pra mim, escolhi que você me queira. Minha livre escolha eu preferi te você me traz, vou estar no mesmo lugar a te esperar, até vir me buscar, até sermos até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar de Boa noite, paz seja convosco. A todos que estão sintonizados, ligadinho conosco, de forma online, aonde quer que você esteja, aí na sua casa, no seu trabalho, nos assistindo, que você seja muito bem-vindo a mais um culto, a noite do Espírito Santo. Que nessa noite de sexta-feira, o Senhor derrame sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, você de perto, você de longe, aonde quer que esteja, o Espírito Santo te impulsione, derrame sobre você chuva de bênção, porque Ele é o teu Redentor, a tua fortaleza, Ele é que te sustenta, Ele é que te anima e te coloca para cima. Nessa do Espírito Santo, que você seja muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. E como de costume, nós falamos sobre 4 tópicos da Bíblia Sagrada e depois nós oramos, baseado sobre o tópico que nós iremos trazer. E o primeiro tópico que eu queria frisar com vocês é quebrando limites, preconceitos e trauma do passado, que está baseado lá no livro de Juízes, capítulo 6 e versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou menor da minha família ou da minha casa. Prezados irmãos que nos acompanham, um pouquinho mais antes, lá em Juízes, capítulo de número 6, versículo 1 e versículo de número 2, a palavra de Deus nos revela que o povo de Israel, os filhos de Israel, aquele povo que um dia foi tirado da escravidão do Egito, que estava subjugado pelo rei Faraó por 430 anos. E Deus mandou uma pessoa capacitada ali, orientada por ele, Moisés e Arão, para livrar e resgatar aquele povo. Esse mesmo povo é o povo que nós referimos hoje, o povo de Israel. Mas a Bíblia fala em livro de Juízes 6, versículo 1 e 2,
que esse povo distanciou da presença do Senhor. Esqueceu dos mandamentos, dos estatutos, da ordem do nosso Deus. E Deus o entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. A Bíblia revela que tudo que o povo plantava, e quando chegava no momento da colheita, os midianitas e todos do Oriente levantavam como nuvem de gafanhotos e vinha até o arraial de Israel e sugava tudo o que eles tinham. E diz a palavra de Deus que aquela nação de Israel se empobreceu, ficou cabisbaixo, atemorizado, com medo, amedrontado pela fúria dos midianitas. E muitos já construíam covas nas rochas para se esconder, para não ser escravizado. E diz a palavra que Deus olhou para aquele povo, porque aquele povo decidiu clamar ao Senhor. Depois de 7 anos subjugado e escravo, como aconteceu lá no Egito, o povo novamente começou a clamar ao Senhor. E Deus sempre ouve o nosso clamor, o nosso gemido, a nossa ansiedade. E Deus agora tinha que preparar um homem, um libertador, como preparou Moisés e Arão. Deus olhou para Gideão. Deus começou a falar com ele, o capacitando, orientando. Só que Gideão tinha um trauma. Ele tinha um preconceito, ele tinha uma barreira que o machucava por dentro, porque a tribo que a sua família pertencia era menor e pobre em Manassés. A família de Gideão era a família mais pobre dessa tribo, e Gideão era o menor da sua casa, o mais pequeno. Talvez naquele preconceito de infância, Deus precisava, primeira coisa, quebrar aquele preconceito, aquele trauma, talvez de infância, da sua juventude, que havia em Gideão, porque Deus precisava o capacitá-lo para uma grande missão. Davi também foi assim. Lá em Samuel, capítulo 16, versículo 11 e 13, fala que Samuel desceu ali na casa de Jessé para ungir de dentre os filhos de Jessé um para ser rei. Passou todos os irmãos, mas Davi estava lá no aprisco cuidando das ovelhas, até que Samuel falou: você, Jessé, tem mais algum filho? E Jessé levanta a sua voz e diz: tem o menor, talvez o desprezado, o menor da casa, mas foi ungido, e com aquela unção que Davi recebeu naquele dia, ele matou leão, matou urso, e também derrotou o gigante Golias, porque o trauma, o preconceito ficou para trás. E nós vamos ver que o trauma que existia sobre Gideão também foi quebrado em nome do Senhor Jesus. Nós vamos com louvor, e em seguida nós voltaremos para orar sobre quebrando limites, preconceitos e trauma do passado ou da infância. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Graças a Deus. Aonde quer que você esteja agora, se for possível, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Se sobre a sua vida existir algum bloqueio, algum limite, algum preconceito da infância ou da adolescência, o Espírito Santo vai quebrar agora todas as amarras e todas as setas em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, nós oramos agora sobre quebrando limites, preconceitos e traumas da infância e do passado e da adolescência. Senhor, em nome de Jesus, como o trauma e o preconceito que havia sobre Davi, um simples pastor de ovelhas, mas que foi pajé de arma, que foi músico, que enfrentou gigantes, matou urso e leões e foi rei sobre Israel.
um rei abençoado, eleito pelo Senhor. Nessa eu peço, Senhor, que todos os traumas, Senhor, que interrompe, Senhor, essa vida agora, que me ouve, que nos assiste sobre o culto do Espírito Santo de forma online, que eles sejam visitados agora, que eles tenham as suas vidas restauradas, Senhor, o seu intelecto, a sua mente limpa, restaurada e livre para te servir e adorar, e posicionamento com a autoridade que o Senhor entrega agora, capacitação, o renovo e a vida transformada. Eu vos abençoo, que todos os traumas e preconceitos caiam por terras agora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de milagre, e que assim seja em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém, todos digam graças a Deus. Depois que quebrou limites, os traumas da infância e do passado, nós iremos falar também sobre a iniciativa. Uma iniciativa é tomada depois que o preconceito e o trauma é quebrado. Lá em Juízes 6, versículo 11, a palavra de Deus diz assim, ó: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, ou seja, o pai de Gideão, o Abizerita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, ou seja, no lagar, para esconder dos midianitas. Veja bem, lagar é lugar onde se prensa e se há a fabricação do vinho. Gideão estava agora no lugar que não era apropriado para ele, porque Gideão agora estava malhando trigo, estava no lugar impróprio, que não era cultivo de trigo, era cultivado as uvas, ou vinho extraído das uvas. Mas Gideão era o único que teve iniciativa da sua tribo e da terra onde ele estava, a terra de Israel. Para se cultivar o trigo, eu andei pesquisando, teria que cultivar no lugar alto, para que o vento pudesse bater, espalhar as palhas e para ficar somente os grãos. Gideão não estava no lugar correto para cultivar seu trigo, mas Gideão era o único que teve iniciativa. O preconceito de Gideão começava agora a ficar para trás, aonde ele reclamava para Deus que a tribo que a sua família pertencia era pobre e pequena, que a sua família era mais pequena e mais pobre dessa tribo, e que ele era o menor dessa tribo. Todos estavam em rocha, em cavernas, com medo dos medianitas, para ser tomado por escravo. Mas Gideão é o único que teve iniciativa. Gideão podia até ser o menor em todos os parâmetros humanos, mas foi o único que teve a iniciativa. Depois da iniciativa que Gideão teve de malhar trigo ali no lagar, toda a família tinha falta de alimento. Mas na casa de Gideão, na família de Gideão, a família dele era suprida por alimento pela boa iniciativa de Gideão. Assim, em nossa vida, nós temos que ter uma iniciativa. Nós temos que tomar uma posição, porque a unção do Senhor é aquela que está sobre a nossa vida. A unção do Senhor é aquela que quebra julgo, preconceitos e coloca você para cima. Mas temos que ter a iniciativa em nossa vida. Nós vamos com mais um louvor. Em seguida nós iremos orar por iniciativa em meio às adversidades e circunstâncias da nossa vida. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar.
Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Graças a Deus. Oremos e falamos com Deus que temos que ter iniciativa em meio às adversidades e circunstâncias da nossa vida. Senhor Jesus, nós oramos agora sobre a iniciativa. Iniciativa é um ponto que tem que partir de nós, Senhor. Nós temos que ter uma iniciativa de se achegar diante do Senhor, como servos e servas, como eleitos e lavados pelo sangue puro e carmesim de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o qual nos ortogou e deu o direito de ser chamado Filho de Deus ao que crê no seu nome, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas unicamente da vontade de Deus, pela grande redenção na cruz do Calvário, através de Jesus. Que tenhamos a nossa vida, posições, direcionamentos e principalmente uma iniciativa acima de qualquer coisa. Porque quando nós temos uma iniciativa, Senhor, o Senhor começa a concluir uma grande obra. Todos estavam amedrontados dos medianitas ali sobre Israel, mas Gideão saiu, estava no lugar impróprio, malhando trigo, mas na sua casa tinha alimento, pela iniciativa e pela posição de Gideão. Que em nossa casa sempre esteja mesa farta, agraciada, porque o Senhor é um Deus Jeová Jiré, o dono da prosperidade. Eu abençoo todos com uma posição de iniciativa nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e que assim seja. Amém e graças a Deus. Depois da iniciativa, sempre tem um direcionamento. E o direcionamento sempre vem de Deus para nos capacitar, para nos orientar para uma grande missão. Nós vamos ler no livro de Juízes, capítulo 6 e versículo de número 12, que diz assim a palavra do Senhor: quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, o homem valoroso. Depois da iniciativa, Deus viu que o preconceito de Gideão já não existia mais. Aquele preconceito, aqueles traumas da infância já havia ficado no passado. Deus viu que Gideão tinha uma iniciativa, estava malhando trigo no lagar, mas estava malhando. Em meio às adversidades, Gideão tomou uma iniciativa e Deus fala com ele: o Senhor é contigo, homem valente, o homem valoroso. Veio uma direção. Sempre vai haver uma direção na sua vida quando você tem uma iniciativa. Só que quando o Senhor falou homem valente, homem valoroso, Gideão começou de novo a se levantar como o velho homem. O inimigo queria soprar no ouvido de Gideão que o preconceito ainda existia, o trauma da infância ainda existia. E Gideão falou: se o Senhor é comigo, versículo 14, versículo 13, aliás. Gideão responde para o Senhor e diz: se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E do que foi feito as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Nos livrou do Egito? E porém agora o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas? Mas Deus falou com Gideão: esse trauma do passado, da infância, não vai mais se levantar sobre a sua vida, Gideão. Eu tenho um direcionamento sobre a sua vida. É um povo que clama depois de 7 anos. Você será capacitado para uma grande missão. O Senhor é aquele que não escolhe pessoas capacitadas, meus queridos, mas capacita a todos quanto Ele escolhe. Talvez você está assistindo essa live e pode dizer: pastor Edivaldo, eu não sou capacitado, mas Deus vai capacitar você. Esteja uma iniciativa para que o Senhor
venha sobre você com direcionamento e te capacite para uma grande missão. Nós vamos com mais um louvor. Em seguida nós iremos voltar para orar sobre direcionamento em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Graças a Deus. Oremos agora sobre direcionamento depois da iniciativa, o qual temos que ter em nossa vida. Poderoso Deus e eterno Pai, nós cremos depois da iniciativa, sempre vem a Tua direção sobre nós, nos orientando, nos aperfeiçoando, nos animando, nos fortalecendo, porque grande é a obra designada sobre a nossa vida. Não foi o homem que nos elegeu, que nos escolheu, mas foi o Senhor que nos escolheu e nos nomeou para que nós vá e dê fruto, e o nosso fruto permaneça, a fim de que todas as coisas que pedirmos em Teu nome, crendo nós, iremos receber. Nós oramos agora que venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a direção do Senhor a ser tomada. Quantas pessoas que oram agora, Senhor, de joelhos prostrados, ajoelhados, clamando por uma direção do que deve ou não deve fazer. O Espírito Santo sempre vem com uma direção. O Espírito Santo é aquele que nos direciona, nos orienta e nos capacita, Senhor, para uma grande e boa missão. O Senhor não escolhe pessoas capacitadas, mas o Senhor capacita todos quanto o Senhor escolhe. Assim foi na vida de Davi, assim foi com Moisés, com Josué, com Caleb. O Senhor os capacitou e deram fruto e foram abençoados, e foram homens abençoados e bem-sucedidos sobre a face dessa terra. Que nessa noite venha sobre nós a direção para nos orientar do que devemos fazer na orientação do Senhor. Nós oramos e desde já cremos nessa palavra e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e que assim seja. Amém e graças a Deus. E depois da direção, sempre vem a capacitação sobre nós. A capacitação é uma unção de Deus que quebra medo, que quebra preconceitos, que quebra julgos do passado. Nós iremos ler em Juízes 6 e versículo 14, e diz assim: o Senhor olhou para ele, quer dizer, olhou para Gideão e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura eu não te enviei, não te mandei eu? Depois da queixa de Gideão falar com Deus, Deus falou: já falei para você, Gideão, vai nessa tua força, porque eu serei contigo. Tu irá ferir os medianitas como fosse um só homem. Porque talvez Gideão começava a se queixar: os medianitas são como nuvem de gafanhoto, vêm até nós, são numerosos sobre a face dessa terra. Mas Deus falou: eu serei contigo, Gideão.
tu vai vencer eles como fosse apenas só um homem. Porque sobre você existe uma unção de capacitação, sobre você existe uma unção de renovação. Você deixou o preconceito do lado, teve iniciativa, agora eu derramo sobre você uma unção poderosa. E naquela unção, diz a palavra de Deus em Juízes 6:34, o Espírito do Senhor se apoderou, quer dizer, se apossou de Gideão. Ele tocou uma corneta de chifre de carneiro e os homens se ajuntaram a ele. Um simples tocar de uma corneta, de uma trombeta, de uma buzina, com aquela unção que despedaça jugo, a Bíblia relata que 32 mil homens se ajuntaram para a luta com Gideão. Mas o Senhor falou: olha, só vai ir na guerra somente os capacitados. Como você foi capacitado, Gideão, tem muita gente. Apegou agora a esse número de 32 mil homens, que eu acho muito. Quem for tímido e tiver com medo, volte para a sua casa. Gideão levanta a sua voz e fala: o Senhor me mandou a falar. Quantos estiver com medo, estiver temerosos, volte para a sua casa. A Bíblia relata que de 32 mil homens que estavam ali, 22 mil voltou para a sua cidade. Só 10 mil ficaram com Gideão, porque Deus olha para o coração. Deus não vê a quantidade, mas Deus quer qualidade diante da sua presença. Gideão falou: eu fico com 10 mil, Senhor. E o Senhor falou: não, ainda há muita gente, para que eles não gloriem com a sua própria força que derrotou os medianitas, mas na minha força, no meu poder. Desce agora com esses homens, com 10 mil homens, e observa eles tomar água, Gideão. Todos quanto abaixar de joelhos e beber a água, você vai pôr à parte. E todos quanto se posicionar, pegando a água e lamber a água como se lambe um cão, você vai pôr à parte também. 9.700 homens ajoelharam e começaram a beber água do riacho, do ribeirão. E só 300 homens pegavam a água na palma da sua mão como copinho e levavam à sua boca e lambia aquela água. O Senhor falou: fica com os 300 homens, porque a guerra foi decretada sobre a sua vida, Gideão. E sobre os 300 que estão com você capacitados e eleitos no meu nome, eu darei os medianitas nas suas mãos. Davi matou leão, urso, gigante Golias. Foi pajé de arma do rei Saul. Foi mensageiro que levou o lanche para os seus irmãos que estavam na guerra. Mas com a unção que recebeu do profeta Samuel, foi rei sobre Israel. A unção que despedaçou o jugo também de Gideão, os traumas do passado da infância, levou a ser perito na guerra e ganhou. E a vitória foi decretada sobre a vida de Gideão. E a Bíblia relata que o trauma ficou no passado, porque a Bíblia relata também que Gideão foi juiz sobre Israel por 40 anos. Veja a capacitação do Espírito Santo de Deus. Olhou para um homem que era pobre, que a sua tribo era pequena, que ele era menor da sua casa, da sua família, mas foi capacitado para ser juiz por 40 anos sobre Israel. O velho homem foi sepultado e Gideão levantou para vencer e para reinar e ser abençoado sobre a face dessa terra. Nós vamos como um louvor, em seguida nós iremos voltar orando sobre a capacitação, ou seja, a unção de Deus sobre a nossa vida. Não me
Graças a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar agora sobre a capacitação, a unção de Deus sobre a sua vida. Poderoso Deus e eterno Pai, assim como veio uma capacitação, uma unção sobre Davi, que foi rei sobre Israel, essa mesma unção de capacitação de renovo veio sobre Gideão, que foi rei sobre Israel. O Senhor nos capacita para uma grande e boa missão. Sê conosco, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos capacita, que nos orienta, Senhor, e que nos aperfeiçoa todos os dias. Que todos os dias, Senhor, possamos ser sensível à sua voz, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça e para que o Senhor apareça, porque a honra, a glória, o louvor e toda adoração é para o Senhor. Em cima desse céu, sobre essa terra e debaixo dessa terra, toda língua confessa que o Senhor é o maior, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso, aquele que vive e aquele que reina sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Nós oramos e nós te agradecemos, Senhor, sobre essa capacitação, sobre esse renovo e sobre essa unção que foi derramada de forma abundante sobre nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do amigo e querido Espírito Santo de milagre, e que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, como o nosso pastor Toninho fala sempre, aqui eu marquei também, a unção que você respeita é aquela que te atrai. Então respeite a unção de Deus sobre a sua vida. Respeite as etapas na sua vida, para que você possa ser capacitado e abençoado sobre a face dessa terra. Estamos chegando ao finalzinho dessa live, mas antes eu gostaria de orar por você, que hoje é a sua segunda sexta-feira. Você que também está nos assistindo, hoje é a sua terceira sexta-feira. E você também que está encerrando hoje a sua quarta semana. Você fez um compromisso com Deus de estar juntamente assistindo de forma remota aí na sua casa, aonde quer que você esteja. Um compromisso, um pacto que você fez com Deus de 4 sextas-feiras. E eu gostaria de orar por você. E também orar por você que gostaria de iniciar uma campanha de 4 sextas-feiras, o culto do Espírito Santo. Você vai assumir um compromisso com Deus, fazer um voto com Deus. E nesse voto, nesse compromisso, você vai pedir a Deus o que você quer que Ele te faça. Porque o Senhor é aquele que conhece o oculto, escondido, invisível, sobrenatural. Mas você tem que dizer, expressar para Ele. Então gostaria de orar por você que está encerrando a campanha e também você que está iniciando a campanha. Feche os seus olhos e falamos com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, nesse culto do Espírito Santo de sexta-feira, nós fazemos as séries de oração, Senhor, sobre aquele que está na sua segunda sexta-feira, sobre aquele que está na terceira semana e sobre aquele que chega ao término hoje, Senhor. Que a bênção já tenha chegado nessa casa, sobre essa família, sobre os entes queridos, aonde quer que esteja nesse momento, Senhor. Que clama, Senhor, e que suplica. Eu os abençoo agora, Senhor. E profetizo também toda a sorte da boa bênção, que advenha a maior abastança. Eu oro sobre aqueles que estão encerrando a campanha de 4 sextas-feiras. Eu oro por aqueles que hoje faz um pacto, compromisso com o Senhor, de 4 sextas-feiras. Esteja juntamente conosco, Senhor, nos orientando, nos capacitando para uma grande e abundante missão. Eu vos abençoo a todos e declaro a bênção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e que assim seja em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Todos digam graças a Deus. Diga comigo, obrigado, Senhor Jesus. Chegamos ao final de mais
uma live de forma remota. Quero agradecer você, a sua casa e toda a sua família, a todos quantos nos assistiram no seu trabalho, de uma forma maravilhosa. Que você seja muito abençoado, que você esteja uma ótima noite, um ótimo final de semana abençoado. Levante a sua mão ao céu e vamos encerrar com a oração da bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor, que a doce e constante comunhão com o Espírito Santo, que permaneça com a sua casa, com a sua família, hoje, amanhã e por todo sempre, e que assim seja. E viva Jesus Cristo nosso Senhor, e para sempre seja louvado. Fique na bênção. Deus que vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.